Olá, tudo bem? Saudações aos profissionais de saúde e segurança do trabalho. O assunto dessa aula de agora é higiene ocupacional. Eu disse em aulas anteriores que para você ser um bom profissional em saúde e segurança do trabalho, você tem que conhecer muito de legislação e de higiene ocupacional e de ergonomia. Esses três assuntos formam 90% da capacidade do conhecimento dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, principalmente o pessoal da segurança do trabalho. Higiene ocupacional é uma matéria muito interessante e muito importante. Não se ensina em sala de aula, não se aprende higiene ocupacional nos cursos de formação de técnico em segurança do trabalho e também nos cursos de engenharia, pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, com raras exceções. 95% dos cursos de formação de técnico e pós-engenharia não ensinam nada de higiene ocupacional. Conheço de monte técnicos em segurança do trabalho que fizeram seus cursos aí em 18 meses e não tiveram o prazer de ser apresentado, de conhecer um dosímetro de ruído, um medidor de estresse térmico, bomba gravimétrica, nada disso. Não tem a menor noção de higiene ocupacional. E o mesmo vale para engenheiros de segurança do trabalho também, que terminam os seus cursos de pós-graduação sem conhecer higiene ocupacional, sem fazer dosimetria de ruído, cálculo de BUTG. E aí tem que se virar por fora, não é? E uma coisa que acontece, que eu já presenciei, esses profissionais, principalmente o pessoal da engenharia de segurança, vão se aventurar muitas vezes a serem peritos da Justiça do Trabalho, da Justiça Previdenciária Federal, sem ter o conhecimento em higiene ocupacional. E perícia judicial é higiene ocupacional, dentro daquilo que nós temos lá na NR15, mas é higiene ocupacional. Então, é imperativo que você, engenheiro de segurança do trabalho, para ser perito, para ser gestor em segurança do trabalho, em saúde e segurança do trabalho, tem a obrigação de conhecer higiene ocupacional. E você, técnico de segurança, da mesma forma. Se quer atuar como assistente técnico nas perícias judiciais, se quer trabalhar como gestor em segurança do trabalho, tem que conhecer higiene ocupacional. E esse assunto é que eu vou tratar aqui com vocês nessa aula, que é um pouquinho longa. Então, eu peço que quem está a fim de aprender, de conhecer a matéria, aguenta aí e vai até o final, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como você pode aprender higiene ocupacional sem gastar nenhum centavo em dinheiro. Como você pode aprender muito de higiene ocupacional na parte teórica, evidentemente, nos conceitos, nas teorias de higiene ocupacional, você vai aprender aqui comigo, vendo vários vídeos, outras aulas, material que eu vou passar para vocês, você vai ter conhecimento suficiente em higiene ocupacional para a elaboração de quesitos técnicos nas perícias judiciais e até mesmo para fazer gestão em saúde e segurança do trabalho aí na tua empresa. E eu vou mostrar para vocês as 3 fases de higiene ocupacional. Eu vou te mostrar o que é o início, o estudo dos princípios de higiene ocupacional, é isso que nós vamos fazer a partir de agora, aonde você vai adquirir conhecimentos teóricos iniciais que são fundamentais. E aí, depois que você aprender esse básico mínimo necessário, você vai partir para um degrau intermediário,
fazer as quantificações, conhecer os equipamentos, a aparelhagem. E aí, para pular para o terceiro degrau, eu vou te mostrar o que é que você tem que fazer, tá certo? Então, vamos ver o que temos aí pela frente em higiene ocupacional. Fique ligado. Então, agora, eu quero mostrar para você 3 passos essenciais para você aprender higiene ocupacional, praticamente sem gastar valor nenhum. O primeiro passo é você estudar os princípios básicos de física, de química e de biologia. Os riscos ambientais existentes nos locais de trabalho que causam as doenças do trabalho e que são as preocupações da higiene ocupacional e dos higienistas ocupacionais, têm por fundamento princípios básicos de física e de química, principalmente nos riscos físicos e nos riscos químicos. Você deve entender, você deve conhecer esses princípios lá da física. Quando nós falamos em ruído, não tem como você aprender o ruído se você não estudar lá em física a matéria de ondulatória. Você precisa conhecer o princípio das ondas para entender que o ruído é uma onda mecânica, que a vibração é uma onda mecânica, que as radiações ionizantes e não ionizantes são ondas eletromagnéticas. E esses princípios você pode aprender sem gastar um tostão. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um canal lá no YouTube do Dr. Mário Paulo, aonde ele traz uma grande quantidade de vídeos aulas fantásticas, as melhores que eu conheço, para você começar o seu estudo em higiene ocupacional. Você vai conhecer o princípio das ondas e entender sobre ruído. Você vai entender sobre calor, sobre radiações ionizantes, não ionizantes. E o Dr. Mário Paulo foi de uma felicidade quando elaborou esses vídeos, porque traz tudo de uma forma simples, objetiva, que basta você assistir esses vídeos e você vai começar a entender higiene ocupacional. Então, acessa lá o YouTube, o canal do Dr. Mário Paulo e comece os seus aprendizados com esses vídeos, tá certo? Muito bem. O passo seguinte é você estudar as metodologias de avaliações. E isso também você pode aprender em vídeos aqui no meu canal do YouTube. Eu tenho diversos vídeos sobre metodologias de avaliação. E eu vou te mostrar, e você pode encontrar facilmente aí na rede, ou eu te envio os arquivos, de um material didático muito interessante do SESI. Esse material aí, ó. Técnicas de avaliações de agentes ambientais. Com os conhecimentos que você adquiriu lá com o Dr. Mário Paulo, agora você estudando essa parte de metodologia de avaliação, com esse material do SESI e outros materiais de boa qualidade que você encontra gratuitamente na rede, mais alguns filmes, mais alguns vídeos, você vai começar a entender como fazer uma dosimetria de ruído. Eu tenho à disposição aulas sobre cálculo de IBUTG para você aprender a medir o estresse térmico. Então, você agora, nesse segundo passo, você já está se preparando, você está quase chegando ao ponto de dizer que você entende de higiene ocupacional. E agora você vai se especializar, você vai complementar os seus estudos
Quando você ir para a prática, conhecer, manipular os instrumentos de avaliações quantitativas, você saber trabalhar com um dosímetro, um medidor de estresse térmico, você saber fazer coletas de agentes químicos. Então, esses são os 3 passos para você começar a conhecer de higiene ocupacional, a aprender higiene ocupacional. Aí, depois disso, você pode ir para estudos mais avançados, nos aspectos principalmente das quantificações, das avaliações, das metodologias, né? Então, basicamente, esta aqui é a receita para você começar a conhecer de higiene ocupacional. Ok? Vamos adiante. Então, só reforçando, né? As aulas do Dr. Mário Paulo, lá no canal SST, as aulas no meu canal, lá no YouTube, os dois, e também você pode acessar o canal da Fundacentro. Tem bastante material interessante sobre higiene ocupacional, ok? Vamos agora, a partir de agora, vamos estudar conceitos básicos, conceitos primários sobre higiene ocupacional, para o início do entendimento dessa matéria de higiene ocupacional. Higiene ocupacional é a ciência que estuda os riscos ambientais existentes nos locais de trabalho que podem causar doença nos trabalhadores. Que riscos ambientais são esses? São aqueles que nós conhecemos, que vocês profissionais de segurança do trabalho, de saúde, conhecem, né? Os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos existentes nos locais de trabalho que possam causar doença nos trabalhadores. Higienista ocupacional. Qual é o conceito desse profissional? Higienista ocupacional é o profissional que realiza o reconhecimento, a avaliação, o controle e o monitoramento dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho que possam causar doenças no trabalhador. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha, vou repetir aqui, ó. Higienista ocupacional é o profissional que realiza reconhecimento, avaliação, controle e monitoramento dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho. Aonde é que você já viu isso? Muito bem. Acertou quem disse no PPRA. São fases do PPRA. O nosso PPRA, então, com essas 4 fases, reconhecimento, avaliação, controle e monitoramento, é uma das boas ferramentas para se fazer a gestão em segurança do trabalho. Vamos adiante. Quando nós falamos em higiene ocupacional, naquela ciência que estuda os riscos ambientais existentes nos locais de trabalho, nós falamos em gestão de segurança e saúde no trabalho. Quando nós fazemos referência à higiene ocupacional de uma forma global, de uma forma abrangente, como uma forma de ciência, nós estamos falando de agências internacionais como a ACGIH, a AIA e a NIOSH, que desenvolvem essa ciência, que estudam essa ciência, que a cada dia aprimoram os conhecimentos de higiene ocupacional, a cada dia pesquisam
os riscos ambientais existentes nos locais de trabalho, definindo limites de tolerância, definindo agentes químicos considerados insalubres. Então, nós temos esse conceito de higiene ocupacional de uma forma ampla, para fins de gestão em saúde e segurança do trabalho. E nos nossos estudos, nós também vamos considerar aqui para o Brasil, dentro da legislação do direito do trabalho, quando nós falamos em insalubridade, lá nos dispositivos do direito do trabalho, nós temos a NR15, lá na Lei 6.514, que regulamentou os artigos 154 ao 200 da CLT, a Portaria 3.214, as nossas normas regulamentadoras e a NR15. Então, nós podemos dizer que nós temos uma higiene ocupacional para fazer uma gestão de verdade em saúde e segurança do trabalho, e nós temos a NR15, que é utilizada para fins de definição do direito à insalubridade no direito do trabalho. Então, hoje, as empresas, elas podem trabalhar fazendo a gestão de saúde e segurança do trabalho de acordo com as normas estabelecidas por essas agências internacionais, ou então a empresa só é obrigada a atender ao disposto na NR15. E logo adiante, nós veremos diferenças existentes entre aquilo que o mundo segue em termos de higiene ocupacional e o que aqui no Brasil, por lei, por obrigação, nós temos que atender de acordo com o que estabelece a NR15. Então, nós temos a higiene ocupacional internacional utilizada para a gestão em saúde e segurança do trabalho, e nós temos dentro dessa higiene ocupacional as metodologias, as definições da ACGIH, essa agência americana. E foi de lá que extraíram tudo que hoje nós temos na NR15 para definir a insalubridade nos locais de trabalho. Então, foi em 1977, aquela alteração que teve lá na CLT, alterou os artigos do capítulo 5º da CLT, que trata da saúde e segurança do trabalho nas empresas. E dentro daqueles artigos lá da CLT, tem os artigos específicos que tratam do direito à insalubridade, que depois foram regulamentados pela Portaria 3.214 de 78, através das normas regulamentadoras. E o que eu quero explicar e deixar claro para você, que lá em 1977, extraíram da ACGIH tudo que nós temos hoje na NR15, que logo veremos adiante. Os agentes químicos que nós temos relacionado hoje na NR15, através da norma regulamentadora número 15, né, foram retirados lá da CGIH em 1978. E o que é que isso importa para nós? Já veremos adiante. Higiene ocupacional, ou NR15, nós podemos então utilizar os conhecimentos de higiene ocupacional que estão na NR15 para fins de elaboração do PPRA e nas perícias judiciais do trabalho,
para definir o direito à insalubridade. E, num sentido mais amplo, nós podemos utilizar os conhecimentos de higiene ocupacional para fazer gestão em saúde no trabalho de verdade. Vamos agora, então, começar os nossos estudos dos agentes químicos lá no anexo 11 da NR15. Vamos entender, conhecer um pouco do que é que nós temos lá no anexo 11. No anexo 11 estão relacionados os agentes químicos cuja insalubridade é determinada de acordo com o limite de tolerância. Isso significa que, para definirmos se existe ou não em um determinado local de trabalho o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, nós temos que analisar o agente químico existente no local de trabalho para sabermos se a exposição do trabalhador naquele local, sob aquele agente químico, está acima do limite de tolerância exposto pela própria norma. Vejam, lá no anexo 11, nós temos as tabelas que trazem uma relação de agentes químicos. E esses agentes químicos, eles foram retirados, como nós vimos agora há pouco, anteriormente, lá da ACGIH, lembram? Em 1978. Então, hoje, aqui na nossa NR15, nós temos uma quantidade de mais ou menos 280 agentes químicos. Relembrando que foram retirados lá da ACGIH. O grande problema que nós temos dentro dessa NR15, dentro do direito do trabalho, quando se trata de insalubridade, é um número ínfimo, um número muito reduzido de agentes químicos que são considerados insalubres para fins do recebimento do adicional de insalubridade. Enquanto que aqui, no anexo 11 da NR15, nós temos tão somente algo próximo de 280 agentes, lá na CGIH são milhares e milhares de agentes químicos considerados insalubres nos locais de trabalho. Então, a nossa NR15, o anexo 11, vergonhosamente está desatualizado. O nosso trabalhador, nas nossas indústrias, estão expostos a milhares de agentes químicos que causam doenças no trabalhador, que, no entanto, não garante o direito ao adicional de insalubridade, porque esses milhares e milhares de agentes químicos utilizados nas empresas não estão relacionados entre esses 280 que você encontra no anexo 11. Mas, se a quantidade é vergonhosa, ainda nós temos outras situações aqui. Já vou mostrar para vocês. Então, nessa coluna da esquerda, nós temos os agentes químicos que vêm relacionados em ordem alfabética. Aqui, na segunda coluna, nós temos o valor teto. Em alguns agentes, aparece esse sinalzinho de mais. Alguns dizem que é uma cruz, que significa a morte do trabalhador. Todo agente químico que você encontrar no anexo 11 que tenha essa cruzinha ou esse sinal de mais, significa que esse agente tem um valor teto que não pode, a sua concentração no ambiente de trabalho
não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada de trabalho. Logo mais adiante, quando nós falarmos em avaliação dos agentes químicos, você vai entender melhor isso aqui, tá certo? Então, segura as pontas aí. A terceira coluna traz também uma informação de que esses agentes químicos também podem ser absorvidos pela pele. Então, vamos fazer aqui um pequeno parênteses, né? Para esclarecer o seguinte: os agentes químicos, esses aqui relacionados, eles estão presentes nos ambientes de trabalho em forma de vapores orgânicos. E esses vapores orgânicos, eles têm uma determinada concentração, uma quantidade permitida de exposição do trabalhador. Já vimos aqui o valor teto. Significa que para cada um desses agentes químicos não pode ultrapassar esse valor permitido. E quando nós temos o sinal de mais em alguns desses agentes químicos, significa que esse agente químico, além de ser absorvido pela via respiratória, ele também pode ser absorvido pelo trabalhador pela pele. Então, a empresa, nesse caso, tem que fazer a proteção respiratória e a proteção do corpo, da pele do trabalhador, que se não houver proteção para a pele, a empresa será condenada ao pagamento do adicional de insalubridade. Isso tudo você vai aprender logo mais adiante no desenvolvimento dos nossos estudos, tá certo? Segura aí, tenha calma. Essa coluna, a quarta coluna, ela traz as concentrações. Vamos falar agora de uma forma mais simples possível. Essas concentrações, entendam você, como a quantidade desses agentes químicos que podem estar presentes no local de trabalho, que são seguras para os trabalhadores. Ou seja, se passar desses números, dessa concentração, lá no ambiente de trabalho, o empregado terá o direito ao adicional de insalubridade. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem simplório, né? O acetaldeído. Aqui está dizendo que o trabalhador pode ficar exposto recebendo uma carga, vamos chamar assim, de uma concentração de 78 partes por milhão, ou 140 miligramas por metro cúbico. Essas unidades de medida você vai entender no decorrer dos nossos estudos. Pense assim, pense simplesmente numa quantidade. 78 ppm de acetaldeído ou 140 miligramas, que aqui são diferenças de medições, né? No fundo, é a mesma coisa, só que expressa de forma diferente, em unidades diferentes. E essa exposição, aqui pela NR15, ela pode ser até 48 horas por semana. Isso aqui vem lá de uma legislação trabalhista, que a jornada de trabalho era de 48 horas. Hoje, essa jornada é de 40 horas, né? Então, nós temos aqui todos os agentes químicos e as suas respectivas tolerância, seus respectivos limites de tolerância, ou seja, até essas quantidades, o trabalhador pode ficar exposto sem proteção respiratória. Se passar desses valores, aí então, se a empresa não comprovar a entrega e o uso dos equipamentos de proteção individual,
será condenada ao pagamento do adicional de insalubridade. Vamos adiante. Aqui, temos definidos aqui, para cada um dos agentes químicos, a determinação do grau de insalubridade, se máximo, médio ou mínimo. E isso vai refletir nos valores do adicional de insalubridade, né? Onde o mínimo paga-se 10% sobre o salário mínimo ou sobre o piso da categoria, ou 20% no caso médio e 40% nos casos de insalubridade em grau máximo. Então, isso é o que nós temos no anexo 11 da NR15, quando nós falamos em agentes químicos cuja insalubridade é determinada de acordo com o limite de tolerância. O que é insalubridade? O que é insalubre? Simples. Insalubridade, local insalubre, insalubridade é tudo aquilo que faz mal para a saúde, né? Conceito simples. Local insalubre é aquele que tem condições ambientais que causam algum dano à saúde do trabalhador. Então, lá na NR15, quando nós tratamos de agentes químicos, nós temos o anexo 11. O anexo 11, 12 e 13 tratam dos agentes químicos. Fazendo uma crítica, então, esses agentes, a quantidade de agentes, as concentrações estão completamente desatualizadas das normas internacionais. Chega a ser criminoso ou criminosa essa desatualização. Aqui no Brasil, por exemplo, o limite de tolerância para o formaldeído é de 1,6 ppm. Lá nos Estados Unidos e na Europa, de acordo com as regras da ACGIH, é de 0,2 ppm. Nos Estados Unidos, na Europa, o uso do formaldeído é proibido. Não se usa exatamente por ser altamente cancerígenos. Enquanto aqui, já disse, são algo em torno de 180 agentes químicos, lá na CGIH chegam a ser milhares, mais de 2.000 agentes químicos. Aqui, os nossos limites de tolerância estão totalmente ultrapassados. Se você puder fazer uma comparação, busque aí na internet a CGIH, digita aí, você vai encontrar facilmente e compare, pegue alguns desses produtos, desses agentes aqui, compare com os limites de tolerância da CGIH. Vamos falar um pouco agora de avaliação de agentes químicos. Os procedimentos, as metodologias de como vamos avaliar um ambiente de trabalho para dizermos se aquele ambiente é insalubre ou não, de acordo com essa tabela que nós vimos aí na NR15, né? Muito bem, então eu quero primeiro te mostrar aqui uma imagem de um local de trabalho que vamos tomar como exemplo para fazermos a nossa... Muito bem. Nós temos dentro da NR15 3 anexos que tratam dos agentes químicos. O anexo 11 é aquele que nós vimos a tabela anteriormente, que são os agentes químicos cuja insalubridade se define através do limite de tolerância. Então,
Para esses agentes químicos, a avaliação é quantitativa. Nós precisamos pegar uma amostra do agente, uma amostra do ar no ambiente de trabalho, levar para o laboratório, fazer uma contagem, fazer uma quantificação e aí depois o resultado compararmos com a tabela, aquela do anexo 11 e os limites de tolerância. O anexo 12 trata das poeiras e as avaliações também são quantitativas. Por sua vez, os agentes relacionados no anexo 13 são agentes químicos cuja avaliação é qualitativa, dependendo do agente e da atividade exercida pelo trabalhador. Isso tudo, um por um, nós veremos adiante, tá? Que só para que você entenda que os agentes químicos do anexo 11 e 12, as avaliações são quantitativas. E os agentes relacionados no anexo 13, a avaliação é qualitativa. É uma inspeção no local de trabalho. Muito bem, então nós temos o anexo 11, agentes químicos cuja insalubridade é determinada de acordo com o limite de tolerância. Nós temos um agente químico, por exemplo, aqui o ácido cianídrico. Nós temos aqui um limite de tolerância, um limite de exposição. Para o ácido cianídrico, o trabalhador poderá ficar exposto numa jornada de 48 horas por semana a esses valores de 8 ppm ou 9 miligramas por metro cúbico. Aqui nós temos um limite de tolerância para uma jornada de 48 horas. Então, as técnicas de metodologia de avaliação dos ambientes autorizam de que você faça uma coleta representativa de um dia. Metodologias de coleta de agentes químicos e dessa quantificação que é feita em laboratório permite que se faça uma análise de um dia e se faça uma progressão de quanto esse resultado seria numa jornada de 48 horas por semana. Isso também você vai aprender numa fase mais adiantada dentro desse estudo de higiene ocupacional. Interessante que agora você saiba apenas que para cada agente químico existe o que nós chamamos de limite de tolerância, que são esses números aqui expressos, essas quantidades, né? Como já dissemos anteriormente, por enquanto, guarde como quantidade. O ácido cianídrico é permitido que a exposição até 48 horas seja de 8 ppm ou 9 miligramas por metro cúbico, tá certo? Esse é o que nós definimos como sendo limite de tolerância. Se pegarmos uma amostra, levarmos para laboratório e o resultado vier acima desses números, o local será considerado insalubre. A avaliação quantitativa, ela acontece assim. Nós fazemos uma coleta desse agente, uma amostra do ar no local de trabalho. Essa coleta, esse agente, essa amostra é enviada para um laboratório. O laboratório vai fazer uma análise da concentração. Entenda concentração como quantidade existente no local de trabalho daquele agente químico na forma de vapores orgânicos. Isso é muito importante que você entenda, né?
Todos aqueles agentes químicos do anexo 11 são agentes químicos cuja presença no ambiente de trabalho se dá na forma de vapores orgânicos. Então, vamos voltar aqui, ó. Análise quantitativa. Fazemos uma coleta, uma amostra do ar lá no local do trabalho, enviamos para o laboratório e o laboratório vai fazer a contagem, vai verificar a concentração. Se aquilo que nós enviamos, essa amostra, está abaixo ou acima desta concentração. E a esses números, a essas concentrações, ou a essa concentração, nós dizemos que esse aqui é o limite de tolerância. Tá certo? Vamos lá. O resultado, então, lá do laboratório, vai nos trazer a concentração daquela amostra que nós enviamos. E nós vamos comparar o resultado que o laboratório nos enviou com aquela concentração aqui, ó. Fazendo a comparação desses valores aqui, 8 ppm ou 9 miligramas, conforme o laboratório realizou essa contagem, dessa amostragem, dessa quantificação, se foi em partes por milhão ou miligramas por metro cúbico, nós vamos comparar aquilo que o laboratório nos enviou. Se a concentração que o laboratório disse, olha, está em 10 ppm, significa que é insalubre. Se o laboratório disser no resultado, olha, foi encontrado 5 ppm, então o local será salubre. Entendido? É assim que se faz a análise quantitativa dos agentes químicos relacionados no anexo 11 da NR15. Entendido? Vamos para frente. Agora eu vou te mostrar algumas abreviaturas equivalentes que você vai encontrar lá na ACGIH. Lá adiante, quando você estiver numa fase mais avançada dos seus estudos, quando você for se aprofundar nas metodologias da ACGIH para fins de gestão em saúde do trabalho, você vai se defrontar com essas abreviaturas que eu vou te mostrar aqui agora. E os equivalentes na NR15. Então, lá naquela relação de produtos dos agentes químicos, nós temos o nome do agente, naquela relação minúscula da NR15, né? Nós temos a concentração permitida durante uma jornada de 48 horas. Muito bem. Lá na CGIH, você vai encontrar essa sigla TLV, que para nós aqui na NR15 é o nosso limite de tolerância. Então, quando você ouvir de um profissional mais avançado em higiene ocupacional, quando você conversar com um higienista, o higienista não usa esse termo nosso da NR15, limite de tolerância. Ele até que se perfaz um pouco e ele diz, o TLV de tal agente é tanto. Então, quando você ouvir TLV, associe automaticamente com limites de tolerância, tá? Você vai ouvir também a palavra estel. O higienista vai dizer, o TLV de tal agente é estel. Estel é a abreviatura que, traduzindo para o português, significa que aquele agente, que aquela determinada concentração, ele tem um tempo mínimo de exposição. Lá na CGIH, né? Diz assim, o agente tal
O TLV STEL, o limite de tolerância STEL, que permite um tempo mínimo de exposição, é de tantos ppm ou de tantos miligramas por metro cúbico. Na NR15 não existe o STEL. O que nós temos algo próximo na NR15 é o que a gente denomina de valor teto. Lembra que nós falamos agora anteriormente sobre o valor teto, ou seja, o agente que tiver a marquinha, aquela cruzinha de valor teto, em momento algum, ele não pode ultrapassar aquele limite de tolerância, tá certo? Ok, vamos lá. Também você vai ouvir dos higienistas a abreviatura dita TWA. TLV de tanto. O TWA significa a média ponderada no tempo. E onde é que nós temos isso aqui na NR15? Aqui na NR15, nós temos aqueles valores que traz na tabela permissível para uma jornada de 48 horas. Então, nós temos um limite de tolerância que é uma média ponderada para a exposição nas 48 horas. Então, quando você ouvir TLV, é limite de tolerância. Quando você ouvir o higienista dizer STEL, é porque aquele produto tem um tempo mínimo de exposição permitido. Quando você ouvir TWA, nada mais é do que a média ponderada no tempo daqueles valores do limite de tolerância. Tá certo? Entendido? Se você for atuar lá na frente, no futuro, como higienista ocupacional, não se importando muito com a NR15, você vai se acostumando já com essas abreviaturas. Vamos em frente. Poeira, o anexo 12. Quando nós falamos em poeira, lá no anexo 12, a avaliação também é quantitativa. E quando nós falamos em poeira, a NR12 define poeira mineral, o asbesto, o manganês e a sílica. Então, lá na NR15 você tem exemplificado, você tem explicado, né, o que é o asbesto, como que se faz a sua gestão, como que se faz o seu controle do manganês e da sílica livre cristalizada. Quando então nós falamos em poeira, essa somente a poeira mineral, o asbesto, o manganês e a sílica livre cristalizada. Vamos adiante. Para a poeira, também existem os limites de tolerância. E, para se medir a quantidade de exposição, a concentração, os passos são os mesmos daqueles que nós vimos lá para os agentes da NR15, do anexo 11 da NR15. Avaliação quantitativa, coleta de agentes, laboratório para verificação da concentração. O resultado dessa concentração encontrada na amostra, nós comparamos também com o limite de tolerância lá das poeiras e definimos se está insalubre ou salubre, considerando aquela amostra. Nós temos agora o anexo 13, que trata de agentes químicos cuja insalubridade é definida em decorrência da inspeção realizada no local de trabalho. Então, aqui, o perito, no caso das perícias, ou o gestor que se utiliza da NR15, vai verificar para o cumprimento da NR15, quando se trata desses agentes relacionados no anexo 3, a atividade e o agente químico. É uma avaliação qualitativa.
Primeiro se analisa a presença do agente químico. Logo em seguida, a atividade exercida pelo empregado, para então definir se a insalubridade é em grau máximo, em grau médio ou em grau mínimo. Veja aqui nessa tabela, por exemplo, nós temos o produto arsênico. E o arsênico pode apresentar insalubridade em grau máximo, pode apresentar insalubridade de grau médio e também insalubridade de grau mínimo. Então, o perito ou o gestor, verificando a presença do arsênico, ele deve verificar se o empregado, se ele utiliza o arsênico de acordo com uma dessas atividades relacionadas aqui. A insalubridade em relação ao arsênico pode ser em grau máximo, se o empregado exerce a atividade ali descrita, ou uma dessas 5 atividades. A insalubridade será em grau médio, se observada essas insalubridades aqui relacionadas. E, continuando, será em grau mínimo, se o empregado exercer uma dessas 3 atividades. E assim, lá no anexo 3, tem uma série de agentes químicos relacionados, podendo, para cada agente químico, a insalubridade se apresentar em grau máximo, médio ou mínimo. Dê uma olhada lá no anexo 13 e veja os agentes químicos relacionados que somente serão insalubres através de uma avaliação qualitativa, uma inspeção realizada no local de trabalho. Tá certo? Muito bem. Agora eu vou falar com você um pouco sobre a coleta dos agentes químicos. Os agentes químicos do anexo 11 e as poeiras, para que você determine se a condição de trabalho é insalubre ou não, já dissemos bastante, né? De que você deve fazer uma coleta desse agente químico, enviar essa amostra para o laboratório vai analisar e dizer a quantidade, a concentração daquele agente no ambiente de trabalho. E o resultado do laboratório, você vai comparar com o que a NR15 determina como limite de tolerância para dizer se é insalubre ou não. Para a realização dessa coleta, existe toda uma metodologia complexa que você vai aprender num módulo adiante, dentro desse teu estudo de higiene ocupacional. Naqueles 3 degraus que eu passei lá no início da nossa conversa, né, você vai aprender a metodologia das coletas ali no segundo estágio, no segundo degrau, e você vai passar para a prática dessas coletas lá, num terceiro momento, num terceiro degrau, no estudo mais avançado da higiene ocupacional. Eu vou te mostrar agora em seguida um vídeo produzido pela Analytics Brasil, lá de Belo Horizonte, onde mostra como que se prepara esse dispositivo que nós chamamos de bomba gravimétrica. É um dispositivo eletrônico que imita a respiração pulmonar e faz a sucção do ar existente no ambiente de trabalho, por onde vêm os agentes ali presentes, se instalam num dispositivo que você vai observar no vídeo, e esse dispositivo é enviado para o laboratório para que sejam feitas as análises. Veja o filme a seguir. Para a amostragem de cloro,
será necessário uma bomba de alta vazão, um calibrador de vazão, um cassete condutivo com as membranas próprias para amostragem de cloro e 2 mangueiras para calibração. Retire os plugs do cassete. Ligue a mangueira na parte superior do cassete de cloro. Ligue essa mangueira na bomba. Com a mangueira extra, ligue a mangueira no fundo do cassete e ligue ela no calibrador de vazão. Deixe a bomba ligada durante 5 minutos antes de iniciar o procedimento de calibração, para que ela estabilize a vazão. Faça a calibração, ajuste a vazão de acordo com o método, girando o parafuso no sentido horário para aumentar a vazão e no sentido anti-horário para diminuir a vazão. Com um novo cassete, retire os plugs, ligue a mangueira na parte superior do cassete, ligue a mangueira na bomba. Prenda a bomba na cintura do funcionário e ligue o cassete na gola da camisa, de forma que ele fique na zona respiratória. Ligue a bomba e deixe-a ligada durante todo o tempo da coleta. Ao final da coleta, desligue a bomba, desmonte o cassete e faça a checagem da vazão final. Verifique se a vazão final não foi superior que 5% da vazão inicial. Esse procedimento é o mesmo da calibração inicial, porém não se deve ajustar a vazão da bomba. Com o cassete da coleta, coloque os plugs e envie para o laboratório. Verifique antes se há alguma condição especial de transporte e não se esqueça de nos enviar a cadeia de custódia. Bom pessoal, para verificar essas informações do informativo de análise, basta acessar nosso site www.analyticsbrasil.com.br e fazer o download do nosso diretório de análises. Lá você encontra todas as informações necessárias para realizar sua coleta. Um abraço e até a próxima. Então, gostou o que você viu até agora? Legal, né? Interessante. Higiene ocupacional é uma coisa deliciosa. É maravilhoso você estudar, você aprender, se aprofundar em higiene ocupacional. É garantia certa de um bom futuro nessa área de saúde e segurança do trabalho. Então, aconselho você, profissional, técnico em segurança do trabalho, engenheiros de segurança, se aprofundem nessa matéria de higiene ocupacional, que você vai ter um amplo mercado de trabalho para você atuar, porque pouca gente entende desse assunto. Aqui, agora, nós vamos encerrando essa primeira parte do nosso estudo, onde nós focamos mais nas análises, nas quantificações dos agentes químicos, né? Mas nós temos pela frente ruído, calor, frio, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes e vibração. Então, eu volto a tocar naquele assunto muito importante de você assistir às aulas lá no canal do Dr. Mário Paulo, tá certo? Olha, e aí o seguinte, nós vamos depois, numa segunda parte dessa aula, eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre a quantificação e a qualificação de ruído, de calor, de frio, de umidade, mas você já pode ir se adiantando. No meu canal do YouTube tem aulas para quantificação de ruído, cálculo do IBUTG, análise do frio. Dê uma olhada lá no canal lá do YouTube. Você que ainda não se inscreveu,
dá uma clicada aí embaixo, vai lá no canal e dê uma estudada nas aulas de frio, calor e ruído, tá certo? Muito bem. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido dessa matéria inicial de higiene ocupacional e das metodologias de quantificação e de coleta dos agentes químicos. Vamos em frente, que tem muita matéria pela frente. Qualquer dúvida, me manda um e-mail aí. Ok? Valeu, um abraço, tchau e até. Bons estudos!